entrevista do senhor Dr. Plínio a um programa de rádio. Tenho muito prazer em dirigir a palavra à população dessa laboriosa e simpática cidade, a convite da própria rádio que no momento me acolhe. É-me de especial interesse para o bem do nosso país convidar, atrair a atenção para o livro que atualmente está sendo difundido pela TFP a respeito da reforma agrária. Em geral, se ignora que o país possui uma extensão de terras devolutas, francamente aproveitáveis e enorme, de tal maneira que daria para cobrir de longe as necessidades da expansão rural do Brasil. Seria preciso, portanto, nos lugares onde haja realmente excesso populacional, encaminhar para estas zonas de desbravamento a população, os braços disponíveis. Foi assim que, desde o começo, o Brasil se tem desenvolvido. A população cresce e vai sendo encaminhada lenta e gradualmente para os pontos de desbravamento. É o cumprimento do mandamento de Deus: ide, multiplicai-vos e povoai toda a terra. Assim é que se faz, assim que se tem feito. E, prezados radiovintes, é com alegria que eu vos comunico que o Brasil hoje é o terceiro exportador de matérias alimentícias para o mundo inteiro. Não compreendo porque que isso não poderá continuar a ser feito assim. Para evitar a aplicação dessa reforma agrária que contunde com 2 mandamentos da lei de Deus: não cobiçarás os bens do próximo e não furtarás, para eliminar, para conter a aplicação, evitar a aplicação dessa reforma agrária, que acabamos de escrever um livro dedicado ao assunto. Esse livro está sendo espalhado pelo Brasil inteiro e estará sendo oferecido em breve à população dessa cidade. Eu recomendo que leiam a obra com atenção, não pelos méritos dela, mas pelo que muito que ela desvenda de capital, para que os brasileiros possam fazer uma ideia exata da importância de se conter a reforma agrária. Eu concluo com essa consideração. A reforma agrária é a divisão do campo em propriedades tão pequenas que dá apenas para serem trabalhadas pelo próprio dono, mais a respectiva família, sem salariado. Eles querem, os promotores da reforma agrária, querem acabar com as grandes e médias propriedades, querem também eliminar, em toda medida possível, a instituição do salariado, de maneira tal que cada um trabalha a terra com suas próprias mãos. Agora acontece que esse princípio aplicado ao solo, não mais urbano, rural, mas ao solo urbano, o solo das cidades, tem como consequência que toda a área construída deve ser igualmente distribuída aos habitantes da cidade, e que, portanto, isso pode ocasionar uma remanipulação de toda a área construída, de tal maneira que em toda casa se seja obrigado, ou em quase toda casa, a receber gente de famílias de fora morando ali também. Além da reforma agrária, que é o igualitarismo em matéria do campo, reforma urbana, que é o igualitarismo em matéria de residência de cidade, nós ficamos expostos a ter a reforma empresarial, que é a distribuição da propriedade das empresas, não mais aos donos atuais delas, mas aos respectivos operariados. No que dá isso, meus caros radiovintes? Dá, evidentemente, numa igualdade completa, dá no comunismo. É o comunismo o monstro responsável por a miséria tão grande da Rússia, que há pouco tempo atrás o cardeal Ratzinger, prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, fez a declaração de que era para o mundo, para o gênero humano inteiro de nossos dias, uma vergonha a miséria em que os homens caíram na Rússia. Por toda parte onde se faz a reforma agrária, o que se tem imediatamente é a baixa da produção. E em muitos países exportadores de gêneros alimentícios passam a ser importadores. Para que havemos de arriscar nosso Brasil a esses resultados terríveis, quando nós temos terras enormes, altamente aproveitáveis, pertencentes ao próprio Estado, com que ele pode atender os brasileiros que não têm onde morar, de maneira tal que em pouco tempo nós tenhamos a nossa zona agrária muito mais cultivada, largamente para o nosso território, porque com isso cair
em cima daqueles que têm propriedades adquiridas com o suor de seu rosto, ou herdadas por legítima sucessão hereditária, e que, portanto, têm o direito de ter as terras que têm.